estou aqui no 6º encontro de bailarinos e coreógrafos e criadores do Festival Nova Dança, organizado pelo Giovanni Aguiar. E a gente está em Pirenópolis, no ano de 2009, fevereiro de 2009. E para mim é muito legal porque eu sou de Brasília, minha formação é capoeira, um pouco de tanto de dança contemporânea, balé, moderno, tudo pincelado. E aí depois tive um aprofundamento bem grande em consciência corporal, ideoquineses, BMC, que é centralização corpo e mente. E depois acabei escolhendo um caminho assim através do contato e improvisação, que é uma técnica que pertence a esse mundo nova dança. Nova dança a gente poderia dizer que é o nome que se dá para o atual movimento de dança, e o que caracteriza ele é uma consciência corporal profunda, baseada em todas as técnicas que começaram a surgir aí, na verdade, no início do século passado. Então, nova dança é muito caracterizado, teve um movimento de fazer esse bailarino extremamente perceptivo sensorialmente ao seu próprio corpo, e logo aos seus corpos, ao que ele pensa, ao que ele sente emocionalmente, e logo como ele se locomove através de uma percepção sensorial. Então isso também trouxe bem a miúde a compreensão um pouco da física, ainda da física newtoniana, mas que abre assim já completamente os braços para a física quântica. Isso quer dizer o quê? Que o bailarino ele se move alinhado através da gravidade, e isso não é mais uma ideia conceitual, isso é uma percepção sensorial do peso do corpo dele. Então ele se alinha literalmente com o centro de massa do planeta Terra. E partindo desse princípio, isso quer dizer que ele se alinha com o movimento do universo. Trabalho com pesquisa, criação cênico-corporal, basicamente com ênfase assim, no teatro físico. O que eu acho assim, fundamental também é pensar a corporeidade no mundo que nós estamos vivendo, um mundo, vamos dizer o seguinte, basicamente onde a indeterminação de todos os fatores que nós estamos vivendo, de uma insegurança muito grande, nós temos que ter uma resposta para isso. Eu acredito que a arte, a cada momento, ela vai tendo o seu espírito de época, a sua resposta às inquietações existenciais. Eu aprendi sobre o Open Space com Renato Ferracini, do Lume, uma dinâmica nova de reunião, de estudos, de debates, de conhecimento, em que o nome já diz, Open Space, espaço aberto. Na verdade, você não tem aquela hierarquia onde uma pessoa faz uma exposição e todas as outras assistem aquela exposição, depois vem mais uma outra pessoa, todo mundo assiste aquela exposição dessa forma estanque. O Open Space ele proporciona um intercâmbio mais rápido, na medida em que as salas são simultâneas, elas são propostas por grupos de pessoas, por uma pessoa, e essa pessoa assume essa sala e ela toma conta dessa sala, sendo que as pessoas podem todas transitar entre as salas e entre os espaços. Sou artista de dança, oriunda de Belo Horizonte, onde atuo como artista, provocando ações e eventos que giram em torno da questão tanto da arte como da dança contemporânea em si. Bom, para esse encontro de criadores, nós propusemos dinâmicas de salas, né? E a minha sala foi o passeio. Eu propus passear, estando e criando estados onde as imagens nos visitam, né? Então sair meio sem um propósito,
mas com a intenção do passeio em si. Já vem dentro da minha pauta diária a questão da não intenção, do não esforço de ir atrás de alguma coisa objetivamente, mas deixar as coisas chegarem a nós, sempre com a escuta das pistas, do que o seu corpo atrai e assim por diante. Passear pela cidade de Pirenópolis, deixando que as coisas, as pessoas de Pirenópolis se apresentem, isso é maravilhoso. E o passeio tinha essa questão. E eu propus uma outra sala, que também é a sala para o nada, também com essa questão do não propósito de termos que fazer algo, porque o tempo já está valendo, o tempo já está sendo contado, as coisas já estão acontecendo. He realizado mi carrera artística en Cochabamba y ahora estoy trabajando en La Paz. Vengo de una formación artística muy difícil, donde hay que estar siempre luchando por crear condiciones propicias para el desarrollo artístico y el desarrollo de la danza, donde no hay. Mi camino artístico me ha llevado siempre hacia el camino de gestión de la danza también, descubriendo de que en un país como el mío es muy difícil desarrollarse individualmente, crecer como artista individualmente, si es que no hay un entorno que te acompañe. Entonces, más que ir por el camino individual, de crecimiento individual acerca de lo que yo quiero hacer artísticamente, siempre he tomado las opciones de hacer un desarrollo común con los grupos sociales con los que me han tocado trabajar. La sala o el tema que yo propuse es el de conversación, y parece una obviedad el que estamos conversando siempre, pero yo quería que sea una conversación sobre cómo conversamos también. Sou integrante do Híbridos. O Híbridos é um grupo de dança formado por jovens bailarinos, isso fica em Patinga. Quando eu propus a sala Percurso, a ideia era de uma espécie de passeio, de desenvolver um percurso pelas ruas da cidade de Pirenópolis, pensando um pouco sobre esse corpo estrangeiro, esse corpo que não é desse lugar, e como é que esse passeio faz com que esse corpo vá mapeando esse ambiente. Também houve uma proposta de uma construção
de um vídeo de dança. Na verdade não era um vídeo a dança, mas um vídeo de dança que foi feito por mim e por Silvia. E também dentro desse processo a gente achava que era interessante sair um pouco do lugar que a gente estava indo, que era o restaurante, o teatro, a pousada, e como é que esse corpo se relaciona um pouco com isso. Acho que isso um pouco aparece também na ideia do vídeo, assim. Acho que é isso. Eu sou coreógrafa e diretora de uma companhia de dança em Brasília que se chama Antes Status Quo. Bom, a sala que eu propus se chama Processo Criativo. A ideia é justamente falar um pouco sobre os procedimentos, as estratégias de improvisação. Tudo que eu faço é porque eu tô com muita vontade de fazer. Eu tenho sede, eu tenho fome de ouvir uma música, de fazer uma coisa. Então, dá fome. Então, quando eu fiquei no Jequitinhonha, eu descobri que eu estava grávida, eu tive que ficar de repouso, todo mundo dançando, e eu tive que ficar dentro do casarão sozinha. Então eu saía, ia no mercadinho, aí eu comprava essas bonecas e eu esperava os bailarinos com as minhas performances, com as minhas instalações, porque eu tinha que ficar dentro de casa bordando, né? Contemporaneidade, ela vai entrar no meu trabalho alguns aspectos talvez da questão híbrida, da questão de usar vários suportes, né? De me considerar uma artista e não só uma bailarina. Sim, você passa da escrita para o desenho, para a colagem, para o vídeo, trabalho corporal, para a performance, e como se fosse passando de um ao outro, assim, e tudo... navegando por todos ao mesmo tempo. Como é que você vê isso como dança? Aí eu acho o seguinte, por exemplo, nesse trabalho aqui, que também tem a ver com pequenas navegações, eu fiz junto, né? Você vai ver como é que meu corpo vai estar presente. Eu estava aqui, eu escrevo como que eu estava naquela hora, como que o meu corpo estava, o que eu estava pensando, o que eu estava sentindo. Então eu vou colocando esses pedacinhos, eu nunca li, eu nunca abri. Nunca. E pode? Nunca. E a gente não pode? Sei. Não sei, eu acho que não. Pode ler, não? Não, acho que não. Acho que não pode. Não. Ninguém pode ler? Não. Não pode ler? Não, vocês Tem o dia, tem a hora, então, tem as coisas. Então, eles chamam o jogo da memória. Tem a ver com o meu corpo, sim. Ele é muito forte para eu chegar nisso aqui. Como é que o público se apropria disso? Assim? Olha, nesse o caso Garrocho, aqui? Ou isso é uma parte do processo de criação? O Garrocho é uma parte do processo de criação. Que não importa se vai ter... Isso não aparece. Isso não aparece. Acho que ontem eu falei um pouco que eu não estou muito preocupada em mostrar umas coisas. De coisas nascem coisas. Coisas que surgem de outras coisas. Coisas que sugerem outras coisas. Coisas que transparecem. Poucas coisas lembram muitas coisas. Determinadas coisas relembram raras coisas. Algumas coisas multiplicam-se em tantas coisas. E velhas coisas parecem novas coisas. Enquanto que certas coisas são sempre outra coisa. Tem um festival que vai acontecer ali
vamos fazer uma performance? Aí eu falei assim, vamos, o que a gente vai fazer? Aí a gente pensa rapidamente, vamos fazer isso. Aí eu chego, coisa que não dê muito trabalho, que não gaste. E são as contingências da nossa realidade, pelo menos lá em Belo Horizonte. Aí as pessoas toparam, foi cada um com a sua roupinha, eu levei algumas, a gente fez um figurino, selecionou as músicas, eu falei assim, olha, nós vamos criar estruturas, estados, e vai ser assim. E aí nós fizemos uma vez, meninas, já dançamos até poder mais, e hoje ele ainda está vivo. E é esse exercício, né? Exercício da conexão, da articulação com esse movimento, não movimento, com essa curva de um ombro de uma mulher que passa ali, com aquele amarelo do IP, né? Estava com muita fome de não ter que puxar ninguém, sabe? Essas coisas de você é diretora, você faz isso, você coordena. Nossa, e hoje em dia eu estou de novo nesse lugar. E aí foi muito interessante que depois que eu voltei, eu comecei a escrever igual uma louca, entendeu? Tanto é que eu fiz o Maria de Lourdes em tríade, que eu escrevi o texto. Aí depois comecei a fazer estruturas, trabalho só com estruturas. Esse Como Habitar numa Paisagem Sonora é uma parceria com o Marcelo Kreiser. Dependendo dos blocos sonoros, o primeiro bloco, porque tudo pode mudar, mas o primeiro bloco é o rebocador, que começa na periferia da praia. Então o rebocador, você vai abrindo a antena e avisando que tem um estranho ali. Nós somos os provocadores desse lugar, né? Os facilitadores dessa revelação. Aí depois muda o bloco de paisagem, eu denomino meio tromba-tromba, ou então um movimento que eu nunca vá completar ele. Por exemplo, se eu quis falar pra Tica aqui, eu já virei, vou passar a mão no cabelo dela, não vou coçar, nenhuma ação termina. Então a gente fica meio assim, mosca na banana. Depois a gente tem um encontro em comum, que a gente já mapeou. Nós vamos encontrar ali na beirada daquela árvore. E ali a gente se revela como grupo. Aí a gente tá junto ali, vai deixando a ação da gravidade nos atrair e vamos rolar pelo chão. Vários corpos rolando pelo chão. Eu escolhi como a minha figura precisa ser vista pelo espaço, com as suas estratégias. Fatalmente, um bom improvisador é aquele que assume o risco de ser um fiasco. E pode ser maravilhoso esse fiasco, né? Então, fracasso ou sucesso, para quem? O Dali foi uma perseguição, assim, de algumas pessoas me dando livros do Dali, achando parecidos comigo, e olha, isso eu acho que você vai gostar, e eu fui, de repente eu tava com 5 livros do Dali, e falei, meu Deus, eu vou fazer um trabalho sobre isso.
mansos, confusos ao falar e no pensar, contraditórios no seu gesto. Mas que uma durinha só não faz grana. Tem uma brincadeira toda de metalinguística, a gente brinca um pouco falando da dança contemporânea, do que é, o que deixa de ser, a relação do público com a plateia, do que é real, o que é representação. Fizemos um roteiro abordando, por exemplo, os clichês, trabalhando com clichês, trabalhando com a ideia de brasilidade, o que as pessoas acham que é ser brasileiro. Esse é o Aletheia, de 2003. Aletheia é um vocábulo grego que significa verdade, né? E aletheia, né, é desnudar. O processo foi muito diferente. Eu deixava os bailarinos 4 horas na frente do espelho e depois a gente escrevia o que eles tinham visto, o que elas tinham pensado, só de se olhar no espelho. O que seria a verdade? Essa verdade construída, dos papéis de quando você se olha no espelho, o que você vê, do que você projeta, essa questão do reflexo e do que você é realmente. E aí a gente trabalhou muito com a visão da cidade como se fosse em pontos de vista diferentes. Então a gente chama do ponto de vista arquitetônico, do ponto de vista sensório, do ponto de vista político. Nací en Colombia, vivo en Buenos Aires hace 10 años y me gusta dirigir, me gusta más la palabra director que coreógrafo. Mi sala se llama Referencias y la propuesta de hablar de nuestro trabajo, pero a partir del trabajo de otros. Apareció en un momento en un proceso creativo mío que estaba leyendo este libro de George Agamben, que en un momento se refiere al tercer cuerpo, de cómo él define 3 tipos de cuerpos: el cuerpo que es hijo de Dios, el cuerpo que es hijo de la naturaleza, y se dice que en los 70s aparece el tercer cuerpo, que es el producto de la imagen, cuando el lenguaje se desvincula del hombre y tiene autonomía propia, y el lenguaje es la imagen. Entonces, este señor... Ese sería el tercer cuerpo. El tercer cuerpo que aparece en los 60s, 70s, con la imagen publicitaria. Y es solamente eso. ¿Qué pasa con la imagen? Cuando solo lo que importa es la imagen. Porque esto no tiene nada que ver con el amor. O sí para él. Yo me pregunto, ¿él sabe lo que está haciendo? La idea era dejar de lado un poco la opinión subjetiva, la discusión teórica, e intercambiar imágenes que nos provocaran o que nos estimularan, pero no de nuestro trabajo sino de otros. ¿Por qué? Porque pienso que es muy difícil hablar de mi trabajo. Eso es una construcción que luego se hace en un proceso interno, pero que ese proceso siempre está atravesado por referentes y por referencias que casi siempre son externas, y esos estímulos se procesan internamente. Pero hablar del trabajo de uno, pienso yo, o hablar de mi trabajo, es siempre hablar del trabajo de otros. Sou dançarina, coreógrafa e professora. No encontro de coreógrafos, eu propus à sala lugar específico. E a ideia seria, nessa cidade de Pirenópolis, encontrar um lugar para criar um trabalho se relacionando ao ambiente. Esse lugar foi uma piscina de água natural e na floresta nativa do sítio Vaga Fogo, que é um santuário ecológico. Eu sou musicista, né, compositora, também toco violoncelo e outros instrumentos, e também
atuo na área de dança, né? Eu já dancei. Então, a minha sala foi a composição musical e a ideia era justamente fazer uma criação musical. E eu trouxe um aparelho chamado Loop Station, que ele lupa, ele repete uma frase que você cria e se criam frases em cima disso, outras frases. Então a gente fez uma composição musical coletiva, os coreógrafos, né, convidados. E foi interessante trabalhar com pessoas que não são exatamente da música, porque surgiram ideias sem ser melodias, né? Frases e outras coisas, e fluiu muito de uma maneira interessante. 5 e 6 e 7 foi! Vai, voa, vai, voa. No chão não passa. Cai, vai, voa, 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 voa. El día y la noche nunca están juntos porque están juntos. El día y la noche nunca están juntos porque são juntos. Aí eu proponho para vocês, se vocês quiserem fazer isso aqui a partitura. Né, uma coisa circular, né? A gente pode pensar que isso é mais grave, isso é mais agudo. Aqui pode ser, e na música pode ser algo mais forte. Mais alargado. Isso. Pra saber. E tem um aglomerado aqui no começo e vai se dissolvendo, e aqui não tem nada. Uma pausa. E aqui também é tudo pausa, né? Mas tá tudo, é mais proporcional, assim. Eu sou de Belo Horizonte, bailarina e pesquisadora de dança. Comecei com balé clássico e depois comecei a estudar dança contemporânea com a Dudude e o Arnaldo Alvarenga. Foram meus dois apresentadores da dança moderna e da dança contemporânea. Depois fui para o Grupo Oficina Multimédia, que é um grupo de teatro, dança e música que já existe há 30 anos, dirigido pela Ione de Medeiros. A configuração da sala, então, foi discutir composição. Começamos com um tempo livre, primeiro um aquecimento, e com essa atenção ao tipo de padrão que surge e qual que você escolhe estabelecer, estabilizar. Acaba sempre caindo na diferença entre coreografia e improvisação. A riqueza desse universo do que cada criador entende por esses conceitos e como tentar demonstrar isso. Assim, parece que às vezes a gente está se entendendo, a gente se desentende, a gente entende de novo.